Aproveitando a igreja que tem essa noite, eu estou chamando até aqui, desde o pastor Luiz. Estenda as tuas mãos para cá e vamos ficar orando nessa noite. Soberano Deus e eterno grandioso Pai, és o nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai querido e Pai santo. Pai, eu creio, Pai, que a terra já está preparada, Pai. Pai, já podemos sentir a tua presença, Pai, nesta noite, ó Pai. Pai querido, Pai maravilhoso, desde o momento que adentramos neste lugar, Pai, nós já podemos sentir, Pai, a tua presença, Pai, o movimentar do teu Espírito Santo, Pai. E eu creio que nesta noite, ó Pai, ainda não terminou, Pai, porque o Senhor ainda tem que falar à tua igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nesta noite, Pai, eu coloco o pastor Luiz, Pai, debaixo das tuas mãos, Pai, porque eu creio, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor já colocou algo implantado no coração dele, Pai, para ser boca do Senhor, Pai, nesta terra, para entregar tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para a tua igreja nesta noite, Pai. Então eu te faço um pedido nesta noite, Pai, usa, Pai, com autoridade, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai, mais do que o Senhor já tem usado, Pai, e eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que não sairemos, Pai, da mesma forma que adentramos neste lugar, Pai, nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Usa o teu filho, Pai, com autoridade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salve na igreja do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos felizes com Jesus nessa noite. Glória a Deus. Estamos com espaço para todos. Quem comeu bastante ovo aí hoje? Ninguém. Meu Deus, eu fui o primeiro, vamos comer. O ovo nem era meu, era pisado. Aleluia. Jesus é bom, e a sua misericórdia. Glória a Deus. Nós agradecemos, e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor, que é maravilhoso a gente poder pregoar e transmitir a mensagem da cruz. Você que trouxe sua Bíblia, abra juntamente comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 32. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 32. Vamos achar aqui um amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro versículo diz assim: dois homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caminho do Calvário, em algumas traduções, e ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse-lhes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram-se as roupas deles e tiraram o sorte. O povo ficou observando, e as autoridades os ridicularizaram, dizendo: salvou os outros, salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. O soldado, aproximando-se dele, zombaram, oferecendo-lhe vinagre, e dizia: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele,
escrito: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava insultos, dizendo: Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque merecemos os nossos atos, mas este homem nenhum mal cometeu. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim como entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Você assiste adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Deus. Bendito Deus. Vamos. Quero encerrar o objetivo. Ainda no final aqui temos um trabalho para fazer com as famílias. Eu creio que Deus vai operar grandiosamente. Uma responsabilidade é que as pessoas nos cantarem com gente, que não é fácil pregar, anunciar o Evangelho. Não é fácil, tem as lutas, tem as guerras, mas em todo tempo Jesus é bom. Em todo tempo a sua misericórdia é grande sobre as nossas vidas. E se tratando de um dia como hoje, se tratando sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus tem uma mensagem para o teu coração nessa noite. Quero apresentar aos irmãos sobre dois tipos de gerações em nosso meio. Mas quem é esse? Quem é esse no qual até o seu dia é proclamado, é anunciado? Quem é este? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Eu vejo que no livro de Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 11, é nos relatando que a nossa atitude venha a ser a mesma de Cristo Jesus. Que Ele, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. E por isso Deus exaltou as mais altas posições e lhe deu um nome a qual está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vejo, pegando esse texto, nós vemos que João
o Evangelho de João, nós vemos João anunciando Cristo como aquele que estava no princípio. Nós vemos João anunciando Jesus como o verbo que outrora estava no princípio, e João mesmo passa a escrever que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus. O nosso Senhor Salvador já estava lá no princípio de todas as coisas. Quando Deus anunciou a primeira palavra em Gênesis capítulo de número 1, a gente começa a acompanhar a criação do mundo, a criação do universo, tudo aquilo que Deus cria com sua perfeição, tudo para a glória do nosso Senhor. Nós vemos que esse Jesus estava junto ao Pai. E se não bastasse o que a gente conhece hoje na teologia como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todos em um ambiente na qual começa a dar origem a todas as coisas. Quando a palavra de Deus, quando a palavra foi anunciada pela boca do nosso Senhor, para que havia luminares, para que havia se formasse a terra, tudo o que a gente vê e a gente sabe até os dias atuais, foi tudo o princípio da criação do nosso Senhor. Como Deus cria um habitat para o homem, Deus cria o jardim do Éden, Deus cria o homem, Deus em suas mensagens, em sua palavra, a Bíblia anuncia que Deus começa a moldar, Deus começa a formar o homem no pó da terra, como um barro, e ele vem formando, até que o homem tem corpo humano, mas porém ainda não é um corpo vivo, porque ainda falta algo para se viver e se colocar de pé. E é aí que a Bíblia anuncia que Deus sopra o Espírito sobre as narinas daquele homem formado de barro, e aquele homem passa a ser um ser vivente, um ser agora que anda, um ser agora que escuta, um ser que ouve. E quando eu me deparo com isso sobre a criação do homem, Deus também cria todos os animais, e Deus dá uma missão para o primeiro homem da Bíblia, Adão, para que o homem comece a dar nome a esses animais, para que o homem agora comece a cuidar da criação. E ainda se não bastasse isso, que me deixa a minha alma mais feliz e alegre, é que quando toda tarde, na pôr do sol, Deus descia naquele jardim para conversar com Adão. Deus descia toda tarde no pôrzinho do sol. Sabe quando você olha para aquele horizonte, você vê aquele sol meio avermelhado com as nuvens? Deus descia naquele momento para conversar com Adão, para ter um particular, para ter uma intimidade com ele, porque Deus criou o homem não para deixar o homem vagando sozinho pela terra, pelo contrário, Deus criou o homem porque Deus queria ter um particular no finalzinho da tarde com ele. Deus criou o homem com os ouvidos para que, através da fala de Deus, o homem pudesse escutar e começar a ter uma comunicação com o Criador. É por isso que Deus criou o homem. Só que na medida que Deus estabelece todas as coisas, os firmamentos, a terra, cria o homem, Deus olha para Adão e vê que Adão está se sentindo sozinho. É por isso que a Bíblia anuncia que Deus faz Adão cair no sono profundo, e das costelas de Adão, Deus faz uma comparsa, Deus faz uma companheira, Deus fez uma amiga para Adão, sua esposa Eva, para que Adão não se sentisse totalmente sozinho. E mais uma vez, no finalzinho da tarde, Deus descia para conversar com eles. O que me intriga mais é que, na medida que Deus vai criando as coisas, que Deus vai criando o universo, Deus vai criando, Deus começa agora a criar princípios, Deus começa a criar doutrinas,
E essas doutrinas pelo homem têm que ser seguidas. Essas doutrinas têm que ser seguidas a risco, porque uma ordem que vem de cima, ela tem que ser seguida. Quando Deus estabelece essa doutrina, o que é doutrina? Vem derivado do latim doutrina, que significa ensino, que significa instruções. Ou seja, Deus começou a estabelecer instruções para que o homem seguisse a risca. Ou seja, quando Deus estava no Éden, Deus deu uma instrução especial. Deus começou a dar uma instrução, e aqui eu começo a apresentar para vós uma primeira geração que existe em nosso meio. Quando Deus estabeleceu um princípio, quando Deus estabeleceu uma instrução, qual é a instrução? A instrução que Deus deu para o primeiro homem. Deus ordenou: não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Princípio quebrado, porque quando Deus anunciou, o povo Adão, por sua falta de obediência, começou a quebrar o princípio de Deus. E aqui eu começo a pregar sobre uma geração que quebra princípios diante da palavra do Senhor. Quando Adão pecou, a Bíblia vem anunciando que quando Deus desceu para conversar, Adão se escondeu. Por quê? Porque começou a quebrar princípios, pecou, falhou, não quis mais. Ou seja, a primeira geração que a gente contempla em nossos dias de hoje é uma geração que passa a quebrar princípios do Senhor, e uma geração que quebra princípios diante de Deus é uma geração que não é abençoada, porque quando se quebra esse princípio, Deus, não é que Deus se afastou, não, é porque princípios foram quebrados. E é por isso que quando se quebra princípios, não é Deus que se afasta de nós, mas é nós que estamos se afastando de Deus. A primeira geração que eu quero anunciar é uma geração fraca, que não tem constância pela doutrina, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Porque quando Ele deixou doutrinas, quando Ele deixou instruções, é que para a igreja começasse a seguir, é que para a igreja começasse a seguir os passos de Cristo. E quando este princípio é quebrado, Deus lança de fora Adão do jardim do Éden. Ou seja, porque o próprio homem pecou, o próprio homem se despiu daquilo que Deus tinha preparado para ele. Eu quero deixar uma palavra no teu coração essa noite. Você que quebra princípios do Senhor, a presença do Senhor já não está mais sobre você. A graça e o poder dele, muitas vezes você pensa que faz, mas faz pelo próprio esforço, pela própria força humana. Mas como nós aceitamos o princípio de Deus, em nossa vida passamos a entender que quem opera na nossa vida não somos nós, mas é o Espírito dele que não somos nós. Aleluia. Glória a Jesus. Poderoso Deus. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Aleluia. 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 Grande Deus. E assim como eles, Deus estabeleceu vários princípios. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3, 5, Deus diz: não fará para ti imagem de escultura. Por quê? Porque Deus é o único que tem que ser adorado. O Criador é o único que tem que ser adorado. E mais uma vez, o povo vem quebrando o princípio. Parece que não aprendeu atrás. Mais uma vez o povo se cai, quebra o princípio de Deus. Em Êxodo 32, do 8, você vê que quando Moisés sobe ao Monte Horebe, ao Monte de Deus, quando Moisés vai para receber as tábuas, os mandamentos, mais ordem, mais ordenança,
estava na intimidade, enquanto Moisés estava no particular, enquanto Moisés estava no monte adorando, exaltando o nome do Senhor, no pé do cume, no pé do monte, tinha um povo que estava quebrando princípios. O que o povo estava fazendo? A ordem de Deus é clara: não farás imagem, nem escultura do que há no céu, do que há na terra, nem debaixo da terra. É isso a verdade, essa é o princípio que Deus estabeleceu. Mas o povo, só que tem uma geração que quer criar intimidade com Deus. Ao mesmo cenário existe essa geração que quebra princípio. Porque enquanto Moisés estava adorando, tinha a geração quebrando princípio. Qual era essa quebra? Quebra de instrução. Era que o povo começou a fazer um bezerro de ouro para adorar outros deuses, para adorar deuses estranhos, deuses que nada podem fazer por vós, são apenas esculturas, são apenas símbolos que nada podem fazer em teu favor. Mas eu tenho uma resposta certa para o único que pode fazer, o único que pode operar, o único que pode te curar, o único que pode conversar com você. É o Criador do nosso Senhor. Porque, como diz a palavra, as estátuas têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. As estátuas têm boca, mas não conseguem falar. Tem pernas, mas não conseguem andar. Tem braços, mas não conseguem se mover, não conseguem levantar. Meu irmão, você consegue entender essa palavra nessa noite? Quanta gente está que entra pelo culto e não consegue se movimentar nem para a glória a Deus na casa. Existem pessoas que, por quebrar princípios, estão que nem uma estátua na casa de Deus, não conseguem adorar, não conseguem abrir a boca para a glória, aleluia, não conseguem nem marchar mais, não falam nem línguas mais, não conseguem adorar em espírito e em verdade, porque perdeu a essência. Perdeu a essência do que Cristo fez por nós. Talvez você pense, mas é uma palavra pesada. Talvez o teu coração passe, mas o que essa mensagem tem a ver com o culto de Páscoa? É simples, mano. Você acha que o ato da cruz foi em vão? Não, nada. Você acha que Jesus derramou teu sangue pregado naquela cruz em vão? Não. Deus precisou do teu filho se despisse da sua glória. Eu te pergunto: tinha glória? Tinha trono? Por que descer salvar um povo tão pecador que nem nós, que nem merecedores santos? Por quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para te dar a vida eterna. Aí você entra para o culto, não consegue nem oferecer um culto de ação de graça para Ele. Vem para casa adorar pensando nos problemas lá de fora, pensando nas contas, pensando como será o dia de amanhã. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: não levem roupas, não levem alimentos, não levem nada, nem esmola. Sabe por quê? Porque quem se disponibiliza para a obra, Jesus cuida. Quem se disponibiliza para a obra que Ele deixou para nós fazer, Jesus cuida. Se as vestes, eita Jesus, como Deus fala isso, aleluias, que Deus, Ele sabe o que a gente mais necessita nos dias das nossas angústias, das nossas necessidades. Ou seja, Jesus sabe que o meu e o teu coração precisa. Então, por que eu preocupo
o teu coração com o dia de amanhã. Se as aves do céu não plantam, não semeiam, mas o papai do céu dá alimento a elas, quem dirá nós que somos filhos do Eterno, que somos filhos do Criador? Não se preocupe se for alimento, Deus vai levantar alimento na tua casa. Deus mandou alimento para Elias, Deus mandou através do fogo, mas Deus mandou, porque nas causas da improbabilidade, Deus começa a operar de uma forma sobrenatural. Eu me lembro até hoje do testemunho nosso que eu tenho para passar, juntamente com a minha esposa. Eu trabalhava no mercado, ganhava 900 reais por mês, pagava a casa 560, o carro já era 500, já faltava 60. Eu pensava, como é que eu vou pagar a luz, como é que eu vou pagar a água, como é que eu vou pagar a internet? E o pai olhava para a prateleira, não tinha o azeite, estava acabando, a farinha acabando, o alimento se esvaindo. Eu muitas vezes querendo me aborrecer, mas minha esposa me falou: homem, você não crê no Deus que tu serve. Não demorou, a gente dobrou o joelho e começou a adorar o Senhor. Não deu um dia, no próximo dia, Deus enviou um alimento lá na nossa casa para provar que não importa a celebração. Deus cuida de você. Aí eu te digo, se a gente quebrar princípio, vale a pena quebrar princípio. Eu falo com você, porque eu não me vejo mais no mundo. Eu não me vejo. A situação que for pode acontecer, mas eu não perco a minha intimidade com meu Jesus. Não vou perder essa essência com meu Criador. Aleluia. Oh, maravilhoso, Jesus. E essa quebra do princípio, como eu já disse, faz com que a gente perca as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Números, capítulo de número 14, versículo de 8 e 9. Deus vem falando para o povo que eles iam alcançar a terra prometida. Aleluia. Deus estabelece um princípio. Vou dar a vocês uma terra que manda leite e mel. Qual foi a quebra? O povo deixou de confiar em Deus. Deixou de confiar em mais uma geração, quebrando princípios diante de Deus. Qual é a quebra? Números 14, do 1 ao 4, 22 e 23. Diz que pela falta de confiança do povo e pela murmuração, o povo peregrinou no deserto 40 anos. Pela falta de confiança. Grande Deus. Tem momentos que Deus está a ponto de dar a tua bênção. Mas quando tu fala assim mesmo, será? Quando vai chegar? Grande Deus. Aí quando é pronunciado a tua boca, mas que deserto, mas que errado, que situação ele vai embora. Aí Deus, olha, não me aprendeu a me adorar no deserto verdadeiramente. Vai ter que passar mais um tempinho lá, porque eu vou ter que tratar no deserto. É por isso que o deserto é um lugar de tratamento de Deus. Sabe que o deserto não é para a morte, mas é para aperfeiçoamento da obra dele sobre as nossas vidas. Você murmura tanto no deserto, mas realmente sabe que no teu deserto Deus está trabalhando em teu favor. No teu deserto Deus está trabalhando em teu favor. Deus está te aperfeiçoando. Deus está tratando com você. Deus está gerando intimidade com você.
Cristo. Reconhecer que Ele morreu por mim e por você. Parece que é só nesses momentos de deserto que a gente quer descer para clamar mais do Senhor. Eu te lancei uma palavra sobre a tua vida. A promessa vai chegar, apenas confie. Glória a Deus. Confie. Aleluia, Jesus. Confie. Confie no Senhor. Glória a Deus. Jesus morreu para que nós resplandecêssemos a sua luz. Ele mesmo disse que nós somos a luz do mundo, o sol da terra. Foi o próprio Criador, foi o próprio Senhor que nos deu essa ordem para nós seguirmos os passos deles. E vamos ser bem sinceros. A igreja tem passado por um estado que não tem mais a constância. Constância do que? Da união. Constância da comunhão. Não existe mais. Cadê a constância da igreja na comunhão? Cadê a constância, a essência daquela igreja primitiva? O que Atos 2:42 nos anuncia não é em vão. E eles se dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos. A comunhão, o partir do pão e o principal das orações. Esse texto é 4 segredos. Dedicação à palavra, comunhão, partir do pão e oração. Agora perguntarei comigo. Cadê a meditação na palavra? Cadê o partir do pão? Cadê as orações fervorosas da casa do Senhor? É porque tem uma geração que está se acostumando em bater cartão nos cultos. Bate cartão na hora de ir embora, bate cartão de novo. Só vem para observar, mas não vem para adorar. Uma igreja que quebra princípios, ela entra na casa do Senhor e ela começa a observar. Mas ela observa tanto que começa a achar erros. Começa a observar tanto que pelos erros que ela enxerga, ela não consegue mais adorar ao Senhor. Não consegue se entregar verdadeiramente a Deus. Ninguém é perfeito aqui, meu irmão. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados, mas ninguém é perfeito. Eu erro, todo mundo erra. Mas o que a gente tem que fazer, se for para bater cartão, então que a gente bata cartão para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Que a gente venha para adorar o Senhor com sinceridade no coração, para que o nosso louvor saia da alma, não simplesmente dos lábios, porque o meu povo me adora com os lábios, apenas quer vir para chegar no tom musical, somente vem para ver a eloquência do pregador, só vem para ver a homilética, como ele vê, se ele gagueja, se ele não gagueja. Muita gente vem para observar e acaba esquecendo de prestar o culto a Deus. Mas o nosso culto, como foi nos apresentamos o culto racional ao Senhor. O que é culto racional, irmãos? É um culto dedicado ao Senhor. Sabe o que a gente está enfrentando? Tem muita gente entrando com os olhos carnais e esquece de no culto abrir os olhos espirituais. É isso que é. Entra frio, sai frio. Vem ouro, sai ouro. Não tem mais a essência. Não se vê batismo mais no culto. Não vê pessoas
não doeu. Vai mexer na ferida, vai. Só que é assim que Deus gosta. Porque quando se mexe na ferida é aí que Deus trata. Já vi muita gente falando, nossa, mas estava pesada aquela palavra. Só que eu tenho certeza que a palavra de Jesus não volta vazia. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Pode ser os maiores do pregador. Se anunciar um sermão, se anunciar uma palavra de exortação, tem muita gente que fica bicuda. Parece que não gosta de ouvir a verdade. Só que a igreja tem perdido a essência. Glória. As palavras são uma mão com açúcar, docinho mel. É por isso que o povo não se arrepende, é por isso que o povo não vem com os Jesus. Porque estão acostumados com um pão diferente. Mas o que vai trazer renovação para a nossa vida, o que vai trazer renovo para nossas almas, o que vai trazer uma igreja despertada na presença do Senhor, é o pão que vem do céu, não é a palavra do nosso Senhor. E essa palavra vai doer, vai machucar, mas essa palavra também vai despertar crente, vai despertar pessoas, porque através da palavra Jesus veio para que a gente alcance a vida eterna. Só que Jesus disse que Ele é o único caminho, porque Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por intermédio do Filho, ninguém se chega ao Pai, ninguém tem vida eterna, ninguém tem moradia no céu. É por isso que Jesus vestiu da sua glória, morreu no Calvário, derramou teu sangue pelos meus e pelos teus pecados. Não há os pecados presentes, não são os pecados passados. Deus, Ele morreu, Jesus, Ele morreu por todos os nossos pecados, seja passado, seja presente, seja futuro. Ah, mas Deus sabe que amanhã eu vou pecar. Mas mesmo assim Ele subiu naquela cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado por mim e por você. Para que hoje nós entendesse o significado da Páscoa, é a ressurreição, que Jesus morreu para que nós tenhamos vida eterna. Esse é o propósito. Jesus apresenta. Existem dois caminhos, mas Jesus apresenta um que vai conduzir a vida eterna através do Filho, através dele. Jesus, o próprio Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual que é o caminho? Porque se nós seguimos o caminho de Jesus, seguiu? Jesus estabeleceu princípios para os seus discípulos. Então, se nós seguimos o caminho que Cristo deixou para nós seguir, nós vamos encontrar a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse que a verdade nos libertará. Quando vamos no caminho, nós encontramos a verdade. A verdade, ela trata o nosso ser, ela trata a nossa alma, faz-nos reconhecer que somos pecadores, que não somos merecedores, que nós estamos, aleluia, talvez nem era para nós estarmos aqui, nem era para nós estarmos aqui, mas encontramos a verdade, reconhecemos que somos pecadores, que não somos merecedores, e através da verdade, que a partir desse momento a gente passou a seguir a Jesus, seguir os seus passos e aceitar o único suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos a entender que através deles alcançaremos a vida eterna. Só que é um recado da glória, é Deus, do Senhor. Deus disse para Josué, capítulo de 1, versículo de número 8: destaca assim, e meditarei, cumprirei, e o que faz o caminho do povo prosperará e ser bem sucedido. Isaías 29: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Salmo 128, versículo de 1: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda segundo os seus caminhos. Jeremias 7:23: obedeçamos-me e serei o seu Deus, e vocês
vocês serão meu povo, vivam de acordo com tudo que vos ordenar, para que tudo lhe vá bem. Lucas, capítulo 11, versículo 28, Jesus declara: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. João 13,17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem a palavra. Tiago 1,25 afirma que aquele que não apenas ouve a lei, mas a pratica, será abençoado. Ou seja, há uma ordem de Deus, de Jesus para a nossa vida. É simples, basta a gente seguir, aceitar, entender, não fazer como uma estátua. Muitas das vezes vem para o culto, ouve pelo ouvido, solta pelo outro e não desce para o coração. Para ter mudança de vida, para ter mudança de caráter, a palavra precisa entrar pelo ouvido e descer para o coração. Felizes são aqueles que guardam a palavra em vosso coração, para que quando chegar o dia da perversidade, a palavra está guardada em teu coração, para não pecares contra o Senhor. É o nosso dever meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, para que os nossos pés sejam espaços abençoados e seguirmos para um caminho próspero, para um caminho em direção ao nosso Senhor Jesus e Salvador. Aleluia! Se você vem pensando, meu irmão, que hoje eu vim apresentar colinho ou outra face, você está enganado. Não. Eu vim para aqui, vós aprender que esse dia chamado hoje simboliza o maior ato que a humanidade já teve. Tem evento no mundo todo. Grandes reformadores da palavra passada fizeram história em nações, avivamento em nações. E o mundo daqui para frente pode até aumentar a tecnologia, pode criar eventos extraordinários, mas nada vai superar. Nada vai superar. Se coloca de pé. Nada vai superar o maior evento que o mundo já teve. Qual é o maior evento que a humanidade já contemplou? Oh, glória a Deus! Homens já foram para a lua. Bacana. Grandes explorações estão vindo. Um dos perseguidores da igreja se levantaram. O Brasil, o mundo vem acarretando uma história de eventos extraordinários. Oh, meu Deus! Só que se eu estiver errado, que alguém me corrige. Nada vai superar o maior evento que a humanidade já teve. Foi quando Jesus subiu naquela cruz do Calvário. Foi o maior da história do mundo que já teve. E o maior evento, e nada vai superar isso. Nada vai superar o maior ato vindouro, o maior ato significativo que a humanidade já teve. Jesus pendurado na cruz do Calvário e morrendo para a humanidade, para que a humanidade hoje reconheça Jesus, que é uma geração que reconheça Ele, para que adore Ele em espírito e em verdade, meu irmão. Que
por todas as famílias nessa noite. Eu te convido no nome de Jesus. Se você está sozinho, venha você eu desejo. Mas venha. A gente vai interceder pela tua casa, a gente vai interceder pela tua família, a gente vai interceder pelos teus nessa noite. O nome do Senhor vai ser glorificado.
Rei da Glória, nós pedimos, Pai, a tua bênção, Deus. Obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso, ó Deus, pela tua palavra, Pai, que veio para o nosso encontro de uma forma poderosa, Jesus. E nesse momento, Pai, nós oramos, ó Pai, ó Deus, querendo gratos ao Senhor, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, que opera, Pai, sobre nós, meu Pai, que opera nesse ambiente, meu Pai. Pai amado, vem agora, continua, Pai, edificando, Pai, essas famílias, ó Deus. Continua, Pai, guardando, Pai, essas famílias, ó Pai. Senhor, que estão, Senhor, debaixo, ó Pai, do nosso pastorado, Deus. Que o Senhor continue, Pai, guardando, Senhor, fechando, Senhor, Rei da Glória, Deus, a boca de Satanás, Senhor. Contra, Pai, essas casas, meu Pai, põe por terra, Deus, toda fúria, põe por terra, Pai, todo levante, meu Deus. Pai, nós declaramos nessa noite, ó Pai, essas famílias guardadas, edificadas, Pai, pelo Senhor, meu Pai. Deus, continua, Deus, dando, Pai, crescimento, dando estrutura, dando, Senhor, Rei da Glória, fortalecimento através dessa palavra. Deus, repara toda brecha, repara, Senhor, toda trinca, em nome de Jesus, Senhor, e que nós possamos, Senhor, assim viver como família, Pai, as promessas da tua palavra, porque cremos, Pai, que a família, Senhor, está debaixo da tua promessa, está debaixo dessa palavra. Então, nessa noite, Pai, no nome de Jesus, Pai, continua selando, continua, Pai, dando vitória, continua, Pai, dando graça, sabedoria, para guiarmos, ó Pai, a nossa casa, segundo a tua vontade, segundo o teu ensinamento. Senhor, assim oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. E você dá uma salva de palmas para o nosso Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Os irmãos, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Estamos reunidos na casa do Senhor, sendo edificados por essa palavra. Os irmãos querem agradecer o pastor Luiz pela palavra do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Também queremos agradecer nossos visitantes, nossos irmãos que estão conosco, nosso irmão amigo, que conseguiu ao Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma semana de bênção a todos esses irmãos. Irmãos, tivemos ontem um trabalho com as nossas crianças e foi o bênção de Deus, irmãos. Os irmãos que estiveram ali, as mamães, foi algo muito edificante, porque o Senhor promoveu para nós aqui, ver Deus usar cada um deles, o jeitinho ali foi maravilhoso, irmãos. Queremos agradecer a todos os papais que ajudaram, contribuíram para que pudéssemos fazer, realizar aqui tudo do melhor para as crianças, no nome de Jesus. Que o Senhor recompense cada um de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, no final do culto, vai ter um bolo ali, aleluia, vai ter bolo ali, irmãos. Nossa glória, que maravilha. Nosso irmão José, irmão Ginésio, chegou no coração, está abençoando as crianças até 100 anos, né? Vai ter bolo para cada um, pedacinho para cada um, irmão. Vai ter um refrigerante, não tenha pressa de ir embora, faça ali até um pedacinho de bolo, come, irmãos, porque assim podemos estar conversando, celebrando, estar com os irmãos ali. Deus abençoe nossos irmãos ali profundamente. Colocar o nosso no seu coração, e fazer isso que o Senhor recompense vocês em nome de Jesus. Irmãos, amanhã, esta semana agora, será a semana da ceia do Senhor. Domingo agora é a nossa ceia, mais um momento de comunhão na casa e também com o corpo do Senhor. Eu quero pedir para os irmãos, membros da igreja, se preparem, irmãos, se preparem em jejum, se preparem em oração, para você estar podendo participar. Peça perdão dos pecados, fala, Senhor, me perdoa. Vamos estar aqui domingo celebrando a ceia do nosso Deus. Pastor, como vamos nos
nossa vida na presença do Senhor, pedindo sabedoria da parte de Deus. Então, é 1 hora de oração, 7h30 às 8h30. Aqui encerramos e tem sido bênção. Então, amanhã eu quero convidar os irmãos. Estaremos aqui adorando e bendizendo ao Senhor. Nesta quarta-feira, irmãos, começaremos o curso de intercessores. Queremos aqui trazermos à igreja do Senhor ferramentas para que você possa compreender o que é trabalhar na intercessão. Então, é só para obreiros, irmãos. Se você é um membro de desejo, você pode participar também. Então serão 3 quarta-feiras e nós estaremos aqui sentando das 7h30 às 9h30 no máximo, ali aprendendo. Pastor Loria Júnior estará pregando, ensinando a palavra do Senhor. Então, jovens, obreiros, irmãos que trabalham, você não pode ficar de fora disso. Quinta-feira, irmãos, estamos numa campanha aí que é para crentes, é guerreando contra a nossa carne, para viver o propósito do Espírito. Então é para nós, irmãos. Eu sei que a carnalidade tem tentado combater o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e esse é um tema profundo do nosso coração. O tema principal está em Gálatas 5, versículo 20. E quinta-feira agora vamos falar sobre ídolos de estimação. O que você adora quando ninguém está vendo. Então essa quinta-feira agora vai ser abordado esse tema, vai ser ligado a aleluia. Aleluia. Sexta-feira não teremos nada. Sábado e domingo, irmãos, todo domingo é ceia, teremos a cruzada, e essa cruzada que fazeremos agora, sábado e domingo, será uma cruzada, a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Então queremos convidar nossos irmãos, essa igreja. O sábado será um preparatório para domingo você estar aqui participando da ceia do Senhor. No sábado, o pastor Hamilton estará pregando a palavra do Senhor com a congregação dele aqui nessa igreja. Teremos também a levita Isabel no sábado adorando ao Senhor e o pastor Hamilton pregando a palavra. Teremos a coreografia Shekinah aqui adorando ao Senhor. Eu quero pedir para nossas irmãs, quinta-feira, se as irmãs puderem, já se preparar com o louvor para quinta-feira aqui, está deixando Deus usar vocês aqui, vai ser Deus no Senhor. Amém, irmão? Tem mais avisos, avisaremos no grupo da igreja. Sei que há muitas informações, mas o pastor é insistente. Todo dia o pastor está postando, está anunciando ali, para que você não esqueça dos trabalhos da igreja. O Israel, tem aqui a restauração para nós. O Israel é o orador aí dos cultos, né, José? Temos algum aniversário aqui, irmãos? Que fez aniversário, a Maria, vem aqui, minha filha. Corre aqui à frente. Tem mais alguém que fez, vai fazer durante essa semana? Glórias ao Senhor. Mais uma vez, oi. Graças a Deus, vamos louvar a Deus. Não esqueci de agradecer por esse momento que Deus nos permitiu de estar na casa dele, ouvindo a palavra e adorando o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este culto, Senhor. Este momento, Senhor, em que pudemos, Senhor, nos expressar na Tua presença. Obrigado pela palavra, Senhor. Bom é ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos conduz pelo caminho certo. Deus amado e santo, venha nos conduzir, Senhor Jesus. Venha nos conduzir, meu Pai, nos guiando, nos livrando do perigo, nos livrando de todo o mal. Ó Senhor Jesus, e de toda a enfermidade
Jesus, no nome do Senhor. Parabéns. E todos nós juntos dizemos: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, ninguém. Santo irmão na paz do Senhor Jesus. E passo tem amor, meu irmão. Seu, beleza, Terra?